MXRF11 vai deixar de pagar dividendos todos os meses. E o que será que está por trás dessa mudança? E o mais importante, você que investe em MXRF11, o que você tem que fazer a partir de agora? Você que já investe ou pretende investir em MXRF11, veja esse vídeo com atenção para saber o que fazer. Acessando o aplicativo na parte de investimentos lá do Nubank, se a gente digitar lá MXRF11, a gente vai ver essa informação aqui do lado de que os pagamentos desse fundo imobiliário ele vai passar a ser bimestral. O que isso significa na prática? O que antes a gente recebia de dividendos fielmente todos os meses desse fundo imobiliário, agora vai passar a receber mês sim e mês não. Acessando aqui as informações desse fundo imobiliário, por enquanto não vi grandes mudanças. O fundo imobiliário continua sendo no segmento de papel, ou seja, majoritariamente ele investe principalmente em certificados imobiliários. A sua taxa de administração continua sendo aqui de 0,90%, que é uma taxa de administração bem razoável para um fundo imobiliário tão grande como é o MXRF11. E no relatório gerencial desse fundo imobiliário, ele continua mostrando aqui que no mês passado agora de abril, ele pagou 9 centavos por cota. Normalmente no mês de abril, a gente não sabe agora se no próximo mês de junho a gente já vai receber dividendos desse fundo imobiliário. Por conta dessa informação lá do Nubank, a gente já vai descobrir. E ele pagou aqui 102,29% do CDI no período, o que é um valor bem expressivo com a taxa de juros que a gente está nas alturas. O fundo imobiliário continuar acompanhando pelo menos o CDI já é bem expressivo e bem relevante para o MXRF11. Agora, o que diz pra gente aqui no site de regulamento do MXRF11? Se diz que agora os pagamentos de dividendos vão ser bimestrais ou se vão continuar sendo mensais? Bora descobrir. Aqui tá a página de regulamento do MXRF11. O gestor aqui é a XP. O administrador está aqui informando que é do BTG Pactual. A taxa de administração está em conformidade lá com a informação apresentada no Investidor 10, de 0,90% ao ano. Taxa de performance, não há taxa de performance, e a distribuição de rendimentos, que é o que interessa. Pelo menos no site ainda diz que a distribuição continua sendo mensal, sendo que será distribuído no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo fundo semestralmente em regime de caixa. O fundo poderá, mediante orientação do gestor ao administrador, distribuir os rendimentos aos cotistas até o 10º dia útil de cada mês, que é praticamente um salário que a gente recebe todos os meses para quem investe em MXRF11. E continua sendo essa nossa expectativa de investir em MXRF11, principalmente para quem já está na fase de viver de renda, já adquiriu um grande patrimônio e tem uma boa porcentagem dos investimentos em MXRF11, pretende e quer continuar recebendo o seu pagamento todos os meses. E a informação que mostra aqui no aplicativo do Nubank é que ele está um pagamento bimestral. Pode ser um erro cometido no aplicativo do Nubank de ter colocado a informação bimestral, ou o MXRF11 ainda não atualizou a informação aqui na sua página de regulamento, que continua aqui do lado sendo mensal. Os dividendos desse fundo imobiliário continuam, pelo menos até esse mês de maio, continuam caindo todos os meses. Se a gente olhar aqui, ó, o mês de maio, o fundo imobiliário pagou 10 centavos por cota, no mês de abril 10 centavos por cota, no mês de março 9 centavos, fevereiro, janeiro, dezembro. Então, pelo menos de maio para trás, ele continua pagando todos os meses de dividendos. E a média de dividendos que o MXRF11 vem pagando nos últimos 5 anos é impressionante. Tá aqui, ó. Nos últimos 5 anos, a média que esse fundo imobiliário pagou foi de 14,81%, o que é uma porcentagem para um fundo imobiliário muito expressivo. Atualmente o fundo imobiliário ele está pagando aqui 11,92%, mas se a gente pegar o histórico do pelo menos os últimos 5 anos, que é mais relevante essa informação, a gente vê que tem pago na média bem mais do que isso. E olha só que interessante, para você que não investe ainda em MXRF11,
E para você também que já investe, o poder dos investimentos e dos juros compostos a longo prazo, recebendo aí dividendos desse fundo imobiliário tão importante, é o maior fundo imobiliário da nossa bolsa de valores. Se a gente investir aqui inicialmente durante um ano R$1.000 iniciais em MXRF11 e todos os meses colocar pelo menos aqui um valor de R$100 todos os meses durante esse ano, quanto que a gente teria ganho nesse período aí de um ano, de 2024 até agora início de 2025, investindo R$1.000 e R$100 todos os meses. Olha só que interessante, a gente teria ganho de dividendos R$180 e no final desses 12 meses a gente teria recebido aqui R$2.300. É claro que para gente que investe aqui em renda variável, a gente está pensando a longo prazo, não faz sentido você colocar esse investimento para somente um ano em MXRF11, tem que ser aqui a longo prazo. Vamos colocar aqui pelo menos então 5 aninhos investidos em MXRF11 de R$1.000 iniciais, R$100 todos os meses. Quanto que a gente teria ganho com esse fundo imobiliário tão relevante da Bolsa de Valores? Olha só, a gente teria aqui tirado do nosso bolso aqui R$6.900 durante 5 anos. De dividendos, a gente teria ganho R$2.736. A gente teria uma rentabilidade aqui em 5 anos de 32%. E no final, a gente teria recebido R$9.116 de retorno durante todo esse período. Olha só a quantidade de cotas adquiridas, 946 cotas recebidas. E se a gente aumentar aqui, colocar um pouco mais aqui, vamos ficar 10 anos investidos em MXRF11 para ficar já para nossa aposentadoria. Quanto que a gente vai receber desse fundo imobiliário que tem pago aqui um valor tão expressivo nos últimos 5 anos de mais de 14% ao ano? Vamos botar aqui então 10 anos investidos em MXRF11, quanto que a gente teria ganho? De dividendos a gente teria ganho R$10.000 aqui só de retorno de dividendos, a gente teria aportado R$12.000, no final a gente receberia aqui R$22.130, uma rentabilidade de 71%. Então, olha só a quantidade de cotas que a gente vai ter adquirido durante todo esse período de 10 anos em MXRF11. Está aqui, ó, 2.311 de cotas e no final a gente ainda vai ter um caixa de R$106. Se você inclusive tem uma condição um pouco melhor de colocar um pouco mais aqui todos os meses, vamos botar aqui R$300, que já é um valor já bem considerável para a maioria da população brasileira, para a maioria dos investidores aí simples, né? R$300 todos os meses em MXRF11, reinvestindo os dividendos durante 5 anos. Quanto que a gente vai ter? Provavelmente a gente vai ter um valor mais expressivo aqui. Olha só, de dividendos a gente vai ter quase R$7.000 de dividendos recebidos. A gente vai ter aqui um patrimônio de R$24.000, quase 30% de rentabilidade desses 5 anos. Quantidade de cotas recebidas aqui, 2.512 cotas adquiridas durante esse período de 5 anos. Se a gente dobrar aqui para aposentadoria, 10 anos investidos em MXRF11 com R$300 todos os meses, reinvestindo todos os dividendos, quanto que a gente vai ter? Olha, já começa a vir aqui um valor bem expressivo, ganho de dividendos R$27.537. Total investido aqui a gente vai ter no final quase R$62.000, uma rentabilidade de 68%. Olha a quantidade de cotas que a gente vai ter adquirida desse fundo imobiliário durante todo esse período, R$6.453. Investir em renda variável e MXRF11 é a longo prazo e a gente vê o retorno na prática, como que ele funciona. Apesar no aplicativo do Nubank ter mostrado ali que o pagamento do MXRF11 vai passar a ser bimestral, por enquanto nada se confirmou, nada foi divulgado pela própria administração do fundo imobiliário. Até o momento no site do regulamento continua sendo mensal, então vamos esperar os próximos meses se vai cair de fato os nossos dividendos desse fundo imobiliário.